Muito bem, amados irmãos, queridos amigos, a paz do Senhor. Há quanto tempo, quantos dias que nós não fazíamos uma live, mas glória a Deus, graças a Deus, que pela misericórdia de Deus, hoje estamos de retorno a fazer mais uma live. Apesar de nós não termos feito comunicação sobre a mesma, porque estaremos meio que em dúvida para saber se seria possível ou não. Mas eu estarei convidando algumas pessoas que porventura desejarem adentrar em nossa live, certo? Que hoje nós vamos estar trazendo uma palavra da parte de Deus, né? E aí nós já estamos de vista, vendo aí o nosso amigo Wilson Matias, que está em São Paulo, né, no estado de São Paulo. Deus abençoe sua vida, meu amigo. Tudo de bom para você, para sua família. É o que assim nós desejamos, certo? Então, nós traremos uma palavra da parte de Deus nesta noite para a nossa meditação. Eu quero convidar algumas pessoas que, repito a dizer, não colocamos como aviso no Facebook que estaremos de retorno ou retornando às lives, certo? Então nós vamos aqui convidar algumas pessoas, certo? Só um momento, e aí estaremos lendo aqui a palavra de Deus, certo? Estaremos convidando algumas pessoas. Glória a Deus. Caso sejam, sejam possível participar, certo? Glória a Deus. Vamos ver se nós vamos conseguir algumas pessoas. Glória a Deus, irmão Alisson. Vamos ver aqui se nós vamos conseguir convidar algumas pessoas. Glória a Deus. Vejamos aqui, só um momento. Tá certo? Só um momento. Vamos ver se a gente consegue. Aqui. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos ver. Só um momento, tá certo? Glória a Deus. Vamos aqui convidando algumas pessoas. Deixa eu ver. Glória a Deus. Vamos ver. Glória a Jesus. Só mais um momento. Deixa só mais um momento aqui. Glória a Deus. Mais um momento. Estou quase encerrando aqui os convites. Certo? Só mais um momento. Glória a Deus. Vamos ver se a gente consegue aqui, irmãos. Bom, algumas pessoas nós conseguimos convidar, certo? Conosco está nosso amigo Vicente Filho, que também está aí para o sul do nosso Brasil. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Tudo de bom é o que nós desejamos. O nosso objetivo de trazermos
ao fazermos esta live, é que as pessoas sejam evangelizadas, certo? O nosso motivo da live é realmente apresentar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E aí, para nós aprendermos, né, ou entendermos tudo isso, é necessário que tenhamos um pouco de paciência para que, ouvindo nós, né, nós tenhamos, né, o, o desejo de criar uma confiança verídica nas Escrituras, desde o contexto histórico do Antigo Testamento, como também, né, no contexto histórico do Novo Testamento. Também está conosco, ali da cidade de Aldo Rodrigues, a nossa irmã Márcia Medeiros, a irmã Márcia, que foi uma pessoa que tivemos o prazer de conhecê-la pessoalmente, de conviver na igreja juntamente aí aos 14 anos, passamos aí em Aldo Rodrigues e tivemos a felicidade de conhecer muitas pessoas, muitos irmãos, inclusive a irmã Márcia Medeiros. Irmã Márcia, Deus abençoe, continue orando por nós, porque somos carentes das vossas orações. Então eu fico feliz com isso. Muito obrigado, viu? Deus abençoe, viu? Então, amados irmãos, o nosso objetivo justamente é esse, né? Não é de simplesmente fazer uma live para estar associado às redes, né, de comunicação, mas levar o evangelho. Eu acredito que nós hoje temos, né, meios muito importantes para adentrarmos e para levar o evangelho, a palavra de Deus, aos que de forma sedentes e curiosa, no contexto de um bom sentido, curioso em conhecer a verdade, em conhecer realmente, né, o que precisa para a sua vida, para a sua alma, estar bem diante de Deus. Então, é esse tipo de curiosidade que nós, se nós estivermos, é muito louvável. Essa é a realidade. Porque coisa boa é procurar a conhecer o que realmente está, né, dentro da vontade de Deus. Então, esse é o nosso desejo e isso é bom. Isso é bom se desejarmos assim. Continuar desejando, né? E aqueles que realmente desejam, né, ouvir a palavra de Deus, certo? Então, irmãos, eu sou grato, né, a Deus que há muitos meses e meses nós não fazíamos uma live, né? Questão de tempo e às vezes o cansaço físico, às vezes também a, a preocupação do dia cotidiano, né? As lutas que nós enfrentamos na vida, né? Mas hoje eu louvo a Deus que Deus tem nos dado essa oportunidade, tá continuado aberto esta oportunidade, e nós temos, assim, adentrado, aproveitando esta oportunidade e adentrando nela para nós anunciarmos o Evangelho. Então, só retornando, dizendo que a igreja, ela hoje tem meios de comunicação, nós temos rede, né, rádios, televisão, temos hoje as redes sociais para assim adentrarmos para anunciar o Evangelho de Cristo. Eu quero ler aqui, né, já para não ficar somente nas minhas gratidões, ou na minha gratidão, ou na minha na, saudação, eu quero ler aqui um versículo bem conhecido, encontrado no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, verso de número 12, certo? Então eu quero ler aqui, que é um verso bem conhecido, que
diz assim: não há, não há salvação em outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Amados irmãos, eu quero aqui, seria muito bom que os que estivessem assistindo a live, né, aqueles que realmente estão curiosos da verdade, seria bom que ficasse até o fim para que a mensagem fosse entendida com mais clareza, né? Essa é a realidade, né? Então nós, o nosso propósito é realmente ser fiel com a verdade, ser fiel com a verdade. E sempre gosto de dizer que nós não somos a verdade, mas precisamos ser fiel à verdade. E a verdade é Jesus. Ele é a verdade. Então, temos que ser fiel a Ele, certo? Quando nós encontramos Paulo escrevendo em uma das suas epístolas, que fala que a igreja é o baluarte da verdade, porque está se referindo que a igreja tem que ser fiel à verdade, que é Cristo. Isso ele deixa, né, João escrevendo o que o próprio Cristo diz no capítulo 14, o verso 6 do Evangelho de Jesus, que leva o nome de João, diz assim, e Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, os verdadeiros adoradores, os verdadeiros cristãos, ele tem compromisso com a verdade. Ele tem que ser fiel à verdade. Ele não tem que ser fiel a ele mesmo. Tem que ser fiel à verdade. Então, o que se acontece? Uma das coisas mais preocupantes, o que nos faz errarmos mais, é quando nós somos fiéis a nós mesmos. E nós não podemos ser fiéis a nós mesmos, porque nós temos pensamentos que não são verdadeiros. Nós temos sentimentos que não são bons. Então nós não podemos ser fiel a nós mesmos. Nós precisamos ser fiel à verdade, que é Cristo. Então, para nós ganharmos tempo aqui, quando nós estudamos as Escrituras, e aí, eu quero aqui abrir um espaço aqui, saudar o meu amigo, meu irmão. Tivemos a felicidade de trabalhar junto aí, né, na cidade de Macau. Nosso irmão, chamamos ele de forma carinhosa, né? E o irmão Afonso ali, né, da comunidade ali de Diogo Lopes, olha, é, Afonso, né, meu irmão, meu amigo, que eu tive o privilégio de não só conhecê-lo, mas tive o privilégio de conviver com ele na área de trabalho, né? É um irmão que, por enquanto, ele está, digamos assim, afastado, mas nós estamos acreditando que ele vai tomar o impulso, a decisão, porque a verdade ele já conhece. A gente não tem que, né, que bater de frente com isso, porque ele já conhece a verdade. Então, meu irmão, olha, Deus te abençoe na paz do Senhor, você e sua família. É isso que nós desejamos. Você é uma benção também. Deus me, me abençoou em lhe conhecer. Digo isso com toda a seriedade. Você sabe disso, né? Temos Deus nos tem feito amigos, né? No trabalho, na amizade, na brincadeira de respeito. Então eu, né, sou muito grato a Deus pela sua vida, viu, meu irmão? Eu desejo um dia lhe encontrar mais uma vez, né? Deus certamente, se Ele nos conceder essa oportunidade, estaremos abraçando, viu? Tá certo? Também a paz do Senhor é o irmão, nosso irmão Luiz, né?
Eu não sei se ele está no alto ou se ele está em São Paulo, né? Não sei, irmão, é Edmilson Luiz. Eu não sei se ele está no alto ou ele está em São Paulo, que às vezes ele sempre está ali visitando, por ele ser do Alto Rodrigues. Deus abençoe sua vida, meu irmão, e a vida do seu irmão. A irmã Josineide Marinho, Deus abençoe sua vida, tá? Tudo de bom para vocês, e assim é o que nós desejamos. Amém? Eu quero aqui retornar ao texto, né, em que temos lido no capítulo de Atos dos Apóstolos. É o quinto livro do Novo Testamento. É o quinto livro do Novo Testamento que foi escrito segundo se é entendidos pelos mais antigos estudiosos, né, os pais da igreja, aqueles que têm um estudo mais aprofundado sobre a história da igreja, né? Ele aponta de forma fiel que o escritor de Atos dos Apóstolos foi um homem, um doutor chamado Lucas. Ele foi o escritor de Atos dos Apóstolos, como também foi o escritor do terceiro evangelho do Novo Testamento, que leva o seu nome de Lucas, certo? Então, Lucas, ele narra ou narrou um acontecimento que houve no princípio da igreja depois de Cristo. Claro, a igreja veio existir depois de Cristo, certo? Foi fundada pelo próprio Cristo, né? Quando Jesus tinha aproximadamente 30 anos de idade, quando ele começou a reunir os seus primeiros apóstolos. Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, Judas, né? Que é o Tadeu, aí tem Judas Iscariotas, né? E por aí vai, João, Tiago, e por aí vai. Então, a igreja se inicia dali quando Jesus declara de uma forma convicta por ser o dono da igreja. Ele até relata no capítulo 16 de Mateus, certo? Quando, né, as pessoas, muita gente admirava os feitos milagrosos de Cristo, a sua doutrina, certo? Outros ignoravam, outros criticavam e por aí vai. Jesus também teve essas controvérsias no seu ministério. Porém, há uma coisa, né, muito interessante, que aí é quando Jesus, no capítulo 16, registrado de Mateus, Jesus confirmando o fundamento da sua igreja, certo? O fundamento da sua igreja. O que acontece? Quando Jesus agora faz uma interrogação aos seus apóstolos, né? Ele diz assim, e aos seus discípulos, né? Porque os apóstolos ou apostolado foi o ministério que Jesus concedeu a 12 pessoas. Agora, discípulos são todos aqueles que se tornaram aluno de Jesus. Isso é chamado de discípulo. Se tornaram aluno e seguidores daquele que o ensinava. É chamado de discípulos. Agora, apóstolo, né, já foi discípulos que Jesus levantou para um ministério apostólico. Certo? Compreendido? Então, quando nós começamos a ver ali no capítulo 16, Jesus agora se preocupa a perguntar aos discípulos. Primeiro ele faz uma pergunta. O que o povo aí fora estão achando do Filho do Homem? Né? O Filho do Homem ele estava se referindo à sua pessoa. O que o povo diz de mim? As pessoas que não andam comigo, que não creem em mim, o que é que eles dizem? Aí os discípulos disseram assim, bom, uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias. E aí Jesus diz assim, tudo bem. Agora eu pergunto, e vocês? O que vocês acham que eu sou? Porque a preocupação de Jesus era que os discípulos realmente fossem firmados na verdade. E isso, essa mesma preocupação de Deus continua com aqueles que crerem nele. Que crê nele. Meu amigo Luiz Neto, Deus abençoe sua vida, tá certo?
Deus abençoe, meu irmão. A minha irmã Jenny Cleide, aqui da cidade de Viçosa. Deus abençoe sua vida, a vida da sua família. Tudo de bom, minha irmã. É o que eu desejo para você. Então, aí os discípulos, sabe, ouvindo esta pergunta, Pedro, que nós entendemos dentro das escrituras, apesar de não ter esse nome, é fato, mas Pedro era um cara muito tagarela. O que é uma pessoa tagarela? É aquele que conversa demais. Talvez eu seja um dos tais, que eu gosto muito de conversar. Então Pedro, ele era um tagarela. E quando Pedro ouviu essa pergunta, Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, para alguns que não estuda as escrituras, não chegou a esse consenso, talvez não consiga compreender o que isso significa ou o que isso significava. Mas isso tinha um grande significado, que era o pontapé inicial de uma confissão de fé ao Jesus que tinha sido enviado por Deus para salvar a humanidade. Se você não, porventura você não compreendia isso, nesta noite, se você tem desejo realmente de conhecer a verdade, você está compreendendo a luz das Escrituras. Então Pedro, ele chega a dizer, e olha que segundo a história, Pedro não era muito letrado. Pedro não era muito letrado. Existem duas cartas escritas por Pedro. Há quem diga que uma das cartas foi escrita por Silvano, o ditador da carta, aquele que fez ditou de forma oral, né? E aí Silvano escreveu uma das cartas de Pedro. Há quem diga isso, porque Pedro não era um homem tão letrado. E aí quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, isso mostrou que Pedro realmente sabia que Jesus era ungido, o que tinha sido enviado por Deus, porque isso estava profetizado no Antigo Testamento. Então ele estava crendo, né? A princípio ele estava crendo. Então, quando ele disse isso, aí Jesus disse assim, Pedro, não foi o sangue nem a carne. Jesus usa uma palavra metafórica no contexto que diz assim, não foi o conhecimento humano, não foi a sua sabedoria, não foi o seu entendimento natural que veio a esse conhecimento. Mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou. Olha que coisa bonita. O irmão João Batista, lá da cidade de Aldo Rodrigues, uma pessoa que tivemos o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Deus abençoe sua vida continuamente, né, os seus projetos e a sua família, meu amado. Um abraço, tá certo? Então Pedro, a partir de então, faz essa confissão e aos ouvidos dos demais discípulos e apóstolos, aquilo com certeza é amparado como verdade, porque realmente é a verdade, tá certo? Porque a palavra, o nome Jesus Cristo quer dizer Jesus Salvador, Cristo ungido, o Salvador ungido. Esse é o nome que significa o nome Jesus Cristo, que na língua hebraica quer dizer Yeshua, Yeshua, certo? O que é também chamado o Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus o Messias. Então, o nome de Jesus tem bastante significados, né? Então, nós vemos que Pedro faz essa confissão, né? E aí Pedro tem toda aquela conversa com Jesus, né? E aí Jesus começa a revelar para os seus discípulos, ou seus apóstolos, né, que ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ressuscitava. E aí Pedro, você vê as coisas, Pedro agora começa a entrar em um entendimento humano e pessoal. O mesmo Pedro que tinha sido revelado por Deus que Jesus era realmente o enviado, o ungido, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, certo? E Pedro usou realmente o texto certo por chamar Jesus o Filho de Deus, porque essa mesma mensagem o anjo entregou a Maria. Quando Maria, né, recebe a visita do anjo Gabriel, o mensageiro de Deus, e o anjo diz assim a Maria, o filho que há de nascer de ti, presta atenção, ele será chamado Filho do Altíssimo. Olha que coisa. E
Pedro, desde então, é provável que ele não era sabedor dessa mensagem, provavelmente. Por quê? Porque Pedro era um pescador, era realmente hebreu, o judeu, e quando Jesus o chamou, né, vinde após mim e eu farei pescadores de homem, ele tomou aquilo por fé e seguiu aquele homem sem ter um conhecimento amplo do mesmo. Na convivência com Cristo, ele foi tendo conhecimento que realmente ele era o enviado. Espero que vocês estejam compreendendo a mensagem. E aí, Jesus começa a relatar aos discípulos que ele ia morrer, que ao terceiro dia ia ressuscitar. E aí Pedro começou a ter um sentimento de pena, né? Ah, o irmão Pedro Nazaro, ali da cidade de Alto do Rodrigo, outra pessoa que eu tive o prazer de conhecê-lo, né? Fizemos uma boa amizade, né? Deus abençoe sua vida, irmão Pedro, continue te abençoando com muita saúde e que você continue na presença de Deus. É isso que nós desejamos, certo? Agora, retornando para a mensagem para o Pedro das Escrituras. Então, Pedro começou a sentir pena de Jesus. Disse, Senhor, não, de maneira nenhuma isso pode acontecer. E aí Pedro sofre uma repreensão pelo próprio Cristo. E Jesus, não é que Jesus chamou Pedro de Satanás, mas a mensagem que Pedro trouxe naquele momento foi uma mensagem que Jesus, por saber, Jesus não considerou. Jesus sabia que era uma mensagem da parte diabólica, porque Jesus precisava morrer por nós. Compreende, meu amigo? Compreende, meu irmão? Então Jesus, para trás de mim, Satanás. Jesus não chamou Pedro de Satanás. Vamos entender que Jesus usou esse termo porque a palavra de Pedro veio ser justamente uma mensagem contrária àquilo que Deus tinha para realizar. Por isso que eu digo, vou repetir o que eu disse a princípio, nós não temos que ser fiel a nós mesmos, nós temos que ser fiel a Deus, porque quando somos fiel a Deus, nós seremos fiel a nós mesmos. Agora, se nós formos fiel a nós, não quer dizer que seremos fiel a Deus. Lembre-se que Deus sempre estará em primeiro lugar, para que as coisas aconteçam de forma correta, certo? Então, nós vemos que Pedro, quando ele teve essa revelação, e aí Jesus também disse, pois eu te digo que tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não estava se referindo de Pedro, presta atenção que é importante isso, certo? Jesus estava se referindo assim, que o que Pedro revelou, quando Pedro disse, tu és o Cristo, aí Pedro disse assim, tu és o Messias, tudo isso é o que está denominado a Cristo, tá certo? Tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o Emanuel, tu és o enviado, tu és a pedra angular. Tudo aquilo que está no Antigo Testamento considerado de forma simbólica ou nominal a Cristo, quando a gente reconhece, ou quando Pedro reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, Pedro já estava classificando automaticamente, mesmo sem um conhecimento mais profundo, automaticamente as qualidades de Cristo. Então, quando ele diz, tu és o Cristo, tu és a pedra angular. Aí Jesus diz, pois sobre esta pedra, ele não estava se referindo sobre a Pedro, mas aquilo que a Pedro foi revelado. Não sei se você está conseguindo compreender, tá certo? Se não tiver, fique à vontade, pergunte, que a gente explica de novo, certo? A gente está numa live. Então, aquilo que Pedro revelou, tu és o Cristo, tu és a pedra, Jesus disse, pois sobre aquilo que a ti foi revelado, sobre a pedra, edificarei a minha igreja. E aí você pode dizer, não, mas Jesus disse, tu és Pedro. Sim, Jesus disse, tu és Pedro, tu és pedrinha pequena, porque a palavra Pedro no grego quer dizer Petros, granitos, pedra pequena, tu és Pedro. Pois eu te digo que tu és Pedro. Agora, sobre esta pedra, sobre essa revelação que você fez, que você teve do Pai, eu vou edificar a minha igreja. Observe que o pronome é possessivo. E aí estamos quase fechando a mensagem para não cansar os irmãos que nos assistem, certo? Irmão Josinaldo Seixas, Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe, meu irmão. Então, veja só, quando Pedro faz essa revelação,
Pedro está dizendo, tu és a pedra. Ele diz, pois eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, vou repetir de novo para que seja compreendido, edificarei a minha igreja. E aí Jesus disse, eu vou dar a chave do céu. Ou seja, Jesus estava se referindo, era uma palavra metafórica se referindo ao evangelho, que Jesus estava repassando essa autoridade que futuramente os apóstolos iam pregar o evangelho. E através do evangelho ia haver muito milagre, como houve. Inclusive o próprio Pedro, em nome de Cristo, fez aleijado andar, ressuscitou uma mulher chamada Dorca. Olha que realmente. E aí então, o nosso irmão Pedro, segundo a história, ele foi executado pelo imperador Nero. Daí, Pedro não pode mais realizar nada, porque ele só podia realizar enquanto ele estava em vida. E aí você diz, por que motivo agora Pedro, os demais apóstolos, os demais santos, ele não consegue mais realizar milagre? Porque ele não é santo? Não, ele não é santo porque realizou milagre. Eles eram santos porque foram homens que se conservaram para fazer a vontade de Deus. E hoje eles estão guardados em Cristo. Porém, eles não conseguem mais fazer milagre porque eles não são oniscientes, não são onipresentes, não são onipotentes e nem têm o poder de nos escutar. Isso é fato e é Bíblia, respeitando os que pensam diferente. Eu apenas estou aqui relatando o que a Bíblia diz. E aí, realmente, é quando Pedro, né, fica entusiasmado e escuta, vou repetir de novo, mais uma vez, escuta a mensagem que Jesus disse que ele seria crucificado, Jesus seria mortal, pensa, não, de maneira nenhuma, né, Pedro querendo ser bom, e aí Jesus repreende daquela forma. Mas Pedro foi um homem usado por Cristo, né, diante do seu ministério, até chegar a ser executado, crucificado de cabeça para baixo. Inclusive, a história diz que Pedro e a sua esposa foram executados no mesmo dia, certo? E aí, irmãos, só para comprovar aqui de forma teológica, certo? Teologicamente, certo? Para provar que Jesus era a pedra angular de quem Pedro estava falando, apesar de não citar o nome, tu és a pedra, não, mas ele citou, tu és o Cristo. Quando ele disse que tu és o Cristo, aí veio todos aquilo que estava englobado em Cristo, né? A pedra angular, o Messias, aquilo que eu falei a princípio. Aí Pedro, escrevendo em uma das suas cartas, acho que é o capítulo 2, Pedro fala que Cristo era a pedra angular. Aí, agora sim, literalmente, Pedro usa, né, de forma metafórica, que é a palavra pedra, que é uma expressão, a rocha, a pedra angular, certo? Que segurava toda uma estrutura, né? Cristo é considerado como uma pedra angular. Então, veja só, Pedro escrevendo na sua carta, ele chega a falar isso, que ele era a pedra angular, a pedra principal da esquina, a pedra de Sião. Então, para você não achar que a gente está criando uma distorção, a Bíblia lá na frente vai responder o que eu estou dizendo. E sem falar que, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, quando você lê o verso 11, o próprio Pedro, aqui não foi Pedro que escreveu Atos dos Apóstolos, foi Lucas, mas Lucas registrou que Pedro enfrentou o Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era uma comitiva de homens, que, se não foge a memória, era, acho que, 70 homens, 71. Era um sinédrio como um corpo de juízes, que julgava causas civis, religiosas e etc. E eles, quando você lê o capítulo 3, você vai ver que Pedro mais João faz uma oração e o paralítico, considerado, chamado como o paralítico que estava na porta formosa do templo, lá ele se levantou, andou, e aquilo causou inveja aos religiosos, aos judeus religiosos da época, e eles foram levados ao Sinédrio, e ali eles pregaram para aqueles homens, para concluir a mensagem. E Pedro e João chega a dizer no versículo 11, de Atos dos Apóstolos, este é Jesus, claro que mais para cima tem mais assunto, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Observe que antes de Pedro, né, ter escrito a sua carta, né, João já tinha registrado que Pedro chamou Jesus da pedra angular. Ou seja,
os seus construtores, porque Jesus veio como homem. Ele veio de que nação? Ele veio da nação judaica, de uma tribo chamada de tribo de Judá. Irmão Ranier, a paz do Senhor, meu irmão. Foi outra pessoa que Deus nos deu o privilégio de conhecê-lo, ele, a sua família, sua esposa, seu filho. Meu irmão, Deus te abençoe, ore por nós. Foi um prazer, né, conhecê-lo e eu espero que Deus nos dê a oportunidade de revê-los. A irmã Sandra, só ratificando, o irmão Ranier é de Alto do Rodrigues, certo? A irmã Sandra é aqui de Viçosa, que está em audiência conosco. Muito obrigado, certo? Deus abençoe. E aí eu quero fechar aqui a mensagem. E quando Pedro e João estavam diante desse sinédrio, prestando conta de um milagre que Deus realizou através dos mesmos, que isso causou raiva, inveja aos religiosos da época, que era o povo judeu, né? Que os judeus na época tinham o apoio do Império Romano, e por eles não ter condições de operar esse milagre, porque Deus não usava eles para esse fim, eles ficaram revoltados, e aí levaram Pedro e João ao sinédrio. E aí João aproveitou ao ensejo, sem ter medo de nada, disse assim: eu quero dizer a vocês que nem um nome há de ser dado, nem embaixo do sol, nem embaixo do céu, nem em cima da terra, o qual nós podemos ser salvos. Jesus. Vocês compreendem isso? Por que só Jesus? Porque Jesus é o único Filho de Deus. E aí você vai, né, ter o direito de não concordar, que é um direito seu, mas aí eu tenho que pregar o que as Escrituras nos dizem. Jesus é o único Filho de Deus. Quando você lê o que João relatou, que Jesus mesmo falara no capítulo 3, versículo 16 de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E aí você vai dizer assim: e nós não somos filhos de Deus? Como fica essa situação? E aí nós entendemos, dentro do contexto teológico, à luz das Escrituras, que Jesus ele tem quatro classificações de filhos. O filho da formação, os filhos da formação, os filhos da criação, o filho da geração e o filho da adoção. E aí onde muitas pessoas, por não ler as Escrituras, talvez, né, não consiga compreender isso. E isso não estou dizendo que sou mais sábio. Estou dizendo que o que as Escrituras dizem para quem estuda. Quem são os filhos da formação? Adão e Eva. Adão e Eva, né? Eu até falei Evas, né? Desculpe. Adão e Eva, eles foram formados do pó. Adão foi formado do pó e Eva foi formada de Adão. Da costela de Adão. Todos nós conhecemos essa história. São chamados de filhos da formação. Quem são os filhos da criação? Os filhos da criação são os anjos que foram criados. Eles são um espírito, provavelmente do sopro da própria boca de Deus. Esses seres não têm corpos materiais, são corpos espirituais. E existe o Filho unigênito, que é Cristo. Ele foi o único gerado pelo Espírito Santo. Vocês compreendem isso? A irmã Núbia Valentim, Deus abençoe sua vida aqui de Viçosa. Deus abençoe sua vida, minha irmã, e a vida da sua família. Então, é o Filho único, o único que foi gerado. E aí tem o filho da adoção. Quem são os filhos da adoção? São todos aqueles que estão em Cristo, em Deus. E aí nós vamos ver isso quando João escreve no capítulo 1 e a partir do verso 11. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seus, ou seja, de onde Jesus nasceu? Do povo judeu. Veio para o que era seus, os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, através de Cristo, nós seres humanos temos em Cristo, através dele, de se reconciliar com Deus e de sermos filiados a Deus. Aí nós passamos a ser adotados. Deus nos adota como filho. Nós não fomos gerados como Cristo. Não. Nós nascemos de Adão e Eva. Claro e evidente que se nós radicalizar, tudo foi criado. Isso é fato. Mas
quando nós entendemos que existem os filhos da formação, os filhos da criação e o Filho unigênito, o único que foi gerado foi Deus, por Cristo. Por isso que ele é chamado Filho unigênito. Mas ninguém foi gerado pelo Espírito Santo de forma literária como Cristo foi. E nasceu e habitou entre os homens com corpo, como nós. Porém, sem pecado. Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigado pela vossa paciência. Né? Não vamos mais além, porque senão isso torna mais cansativo. Mas queremos agradecer a vossa paciência e esperamos que na próxima segunda Deus nos dê a graça para estarmos aqui, para anunciarmos mais uma vez uma palavra da parte de Deus. E espero que tenhamos consciência de que em nenhum outro nome há, nem embaixo dos céus, nem em cima da terra, em que o homem possa ser salvo. Nós vemos muitos homens que fizeram a história, como Moisés, grande homem de Deus, como Abraão, como João, Tiago, Pedro, Elias, Eliseu, tantos homens, Jeremias, Isaías, que fizeram isso, mas nenhum deles pode salvar. Pelo contrário, eles anunciavam a salvação. Por quê? Porque eles já morreram, eles não ressuscitaram, somente Cristo ressuscitou dentro dos mortos, eles não ressuscitaram, mas estão salvos. Isso aí não se resta dúvida. Não conseguem nos ouvir, porque não são onipotentes, nem oniscientes, nem onipresente. E quero fechar uma coisa dizendo aqui muito importante. As pessoas precisamos compreender que não é porque Deus usou o ser humano de uma forma extraordinária, que Deus usou diversos e continua usando. Isso agora nos torna dono dos céus. Lá vai ser do jeito que nós queremos, nós é quem vamos mandar. Na hora que eu quiser falar com alguém, na hora que eu quiser fazer um milagre para alguém, eu faço. Não, isso não existe dentro do contexto celestial. Não. Por mais que sejamos salvos, isso não existe. Tá certo? O que o homem é usado por Deus tem que realizar é quando ele está em vida. Se nós nos entregarmos a Deus e Deus quiser nos usarmos para pregar o evangelho, como estou pregando, outros que ele usa para curar, para fazer milagre, sim. Mas depois que partirmos, isso não pertence. Deus não usa mais os homens para esse fim, porque nós só somos usados aqui, só aqui na terra, enquanto vivemos. A irmã Ivonete, ou Ivanete, Deus abençoe sua vida. A irmã Ivanete também é de Aldo Rodrigues, foi ali a nossa vizinha de ruas, né? E tivemos o prazer de congregar com ela na Assembleia de Deus. Deus abençoe sua vida e sua família. Queremos agradecer com oração, dizendo assim: Deus nos abençoe de uma forma misericordiosa, abençoe todos aqueles que de forma bondosa foram pacientes a nos assistir. Pai, pedimos uma bênção, Senhor, por cada um, e que a tua palavra com poder, com graça e com a ação do Espírito Santo, meu Pai, possa encontrar lugar na nossa vida e que possamos continuar firme na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Um abraço a todos e fica com Deus.